Olá, nesse vídeo nós vamos configurar o Angular. Então, pegando aqui do nosso repositório, vamos instalar o Node versão 10.1.0. Tem várias versões do Node, do Angular. Aqui é uma versão específica que nós usaremos. Então, ele já instala o npm, que é o Package Manager aqui, que nós vamos utilizar no nosso CMD do Windows. Então, no caso aqui, estou utilizando o Windows, mas lembrando que pode ser instalado em qualquer SO. Então, vou abrir o CMD, aproveitar fixar ele aqui na minha barra de tarefas, que eu vou usar bastante. E agora que a gente já instalou o Node, com Node ---- version, eu vejo aqui se realmente deu certo. E o npm também, então estou com o npm 5.6. Agora eu vou rodar o npm install-g @angular/cli/6.0.1, essa versão do Angular. Então eu instalei o Angular na minha máquina com esse comando e dando ---- version está aqui. O Angular CLI 6.0.1 está instalado na minha máquina corretamente. Eu acelerei algumas coisas aqui, porque na prática demora um pouco mais, tá? Esses processos. Para criar, eu vou criar um diretório novo, né, uma pasta nova aqui. Vou dar mkdir projetos, só para ficar melhor organizado. Vou listar aqui com o comando dir. Você pode entrar pelo Windows também, pela pasta, é a mesma coisa. Vou dar um cd projetos e vou criar um novo projeto aqui. Então, ngnew loja-virtual --no-strict. E agora ele vai fazer essa instalação do nosso projeto aqui nessa pasta, que vai ser a pasta loja virtual. Pronto, ele terminou, fez a instalação. Agora eu consigo acessar essa pasta. Vou dar um cls aqui para limpar, só limpar aqui. O clear seria no Linux, cd loja virtual, então entrei nessa pasta e dou um ngserve. O ngserve vai executar o nosso projeto. Vou permitir os acessos aqui. Ele deu um problema, então ele deu um errinho aqui no rxjs. Eu vou dar um Ctrl C e um sim para sair. Vou rodar de novo para a gente verificar aqui. Então ele tenta startar e ele dá esse problema ali, ó. Ele fala que é no Node Modules, rxjs e enfim, vou dar um Ctrl C aqui, um sim de novo e vamos resolver esse problema aqui. Então, lá na nossa pasta, então eu estava aqui na minha pasta de usuário, criei essa pasta projeto, a loja virtual, e aqui foi instalado o nosso sistema. E pelo menos no meu ambiente está acusando esse erro, e para corrigir, nós corrigimos aqui no package.json. Então, se você teve esse erro, basta vir aqui. Eu vou abrir com o Notepad++, para ficar mais fácil. E ele tem aqui essa linha do rxjs, enfim, aqui tem várias dependências, as dependências que ele puxa quando a gente roda o servidor, e tem esse sinal aqui na frente, né, essa acentuação. Eu vou tirar, salvar esse arquivo, vou voltar lá, e agora eu vou dar um install, então npm install. Fazendo isso, ele vai reinstalar as dependências. Vou fechar aqui, eu já não preciso mais desse arquivo, e esperar essa instalação. Então, como eu falei, a instalação pode demorar um pouco ou bastante, depende aí da máquina de vocês. Mas já já ela acaba e a gente vai ter então esse sistema pronto para executar. O ngserve sobe o sistema, ele sobe na porta 4200 e a gente vai conseguir ir lá pelo navegador acessar o sistema, ir lá em localhost 4200 e ver esse sisteminha rodando. Então, lembrando aqui que o Angular ele vai ser a camada front-end nossa, né? Então, você pode usar, por exemplo, com Java no back-end e o Angular no front-end. Isso é um tutorial bem simples, mas para
dar um start só em um projetinho simples. Nós não vamos a fundo nesse vídeo aqui ainda. Enquanto ele instala, nós vamos aproveitar aqui e colocar a IDE que será utilizada. Então vamos lá no Google e vamos colocar aqui o code.visual studio, fazer o download dele. Então, dependendo de quando vocês assistirem esse vídeo, a versão pode mudar, não tem problema. Aqui eu vou pegar a versão mais recente dele mesmo. Então, aceito os termos. Aqui só avançar, avançar, avançar também, instalar. Então, você pode utilizar com várias ferramentas, né, o Angular. Aqui eu vou usar o Microsoft Visual Studio Code. E vamos já deixar marcado aqui para iniciar e poder fazer a configuração dele. Então, ok, ele já abriu aqui. Nós vamos fazer uma instalação aqui de extensão. Então aqui em View, Extension. Vamos buscar aqui pelo Angular. Então digitar aqui Angular Essentials. E fazer a instalação dele. É bem simples, só clicar aqui no Install. E já vai executar, instalar os pacotes aqui. Então ali embaixo já apareceu os installing, né? Então já está andando a instalação. E a gente já viu ali embaixo que ele já instala o Materials, né? Ó, ele já falou que está instalado. Vou dar um ativar. Eu posso até verificar se realmente está instalado, né? Buscar essa extensão aqui, da mesma forma que a gente buscou do Angular. E a gente vê aqui que já está instalado. Então, está tudo certo. Aqui é onde a gente vai abrir daqui a pouco a nossa pasta do projeto, né? Então, só estou com a IDE aberta, o projeto ainda eu não abri ali. A minha instalação está andando aqui. Então, deve estar chegando no fim já, pronto. Já deu update um pacote, que é aquele pacote que a gente mexeu, né? Vou dar um ngserve agora, para ele subir o projeto. No meu caso lá, tinha dado aquele erro, pode ser que no seu ambiente não dê, ou na sua versão do Angular não dê também. Ele demora um pouquinho aqui para inicializar também. E aí lembrando que ele inicializa na porta 4200. Ó, ele já falou ali, ó, localhost 2.4200. Ele vai compilar, vai dar o build. Se tiver algum problema, ele vai falar aqui antes de a gente conseguir rodar, né? Então ele acusa algum problema ali. Vamos lá para o localhost 2.4200. 4200. Pronto. Então está rodando o nosso sistema. Eu vou pelo Visual Studio abrir a pasta do nosso sistema. Então eu criei a pasta projeto e instalei na pasta loja virtual. E pronto. Então estamos agora com o nosso sistema aberto no Visual Studio, né? Então aqui na esquerda tem todos os arquivos aqui da minha loja virtual. Aqui, por exemplo, eu tenho a pasta app que fica na source, eu tenho o index apontando para o app root. Pode ver que no index não tem nada do que apareceu na tela lá, porque o app root é um componente. Tem o selector aqui, que é o app root, que é a tag que a gente usou lá. Ele aponta para o app component HTML, que tem tudo aquilo que aparece lá escrito. Então é isso aqui que está aparecendo lá na nossa tela. Eu vou apagar, colocar aqui um título e vou chamar aqui de minha loja virtual. Salvei, ele já está em compilação em tempo real, né? Ficou um maior aqui, vou tirar. Então ele já vai alterando o nosso front. Então a nossa index está incluindo essa página aqui, esse componente. E o exercício aqui vai ser criar um novo componente, só para a gente ver como que funciona a criação de componente. Então aqui no app, criando a pasta posts, que só para ficar mais organizado, né?
e criando a pasta post produto. Vamos criar aqui um componente para a pasta post produto. E aí sim, com a tag que nós vamos criar, a gente vai conseguir chamar lá naquela index ou chamar em qualquer outra página, né? Para isso, nessa pasta nós vamos criar alguns arquivos. O primeiro arquivo é o produto-component.ts. O segundo arquivo aqui será o produto-component.html. Aqui no produto-component nós vamos colocar o nosso componente, a criação dele, né? Vai ser aqui. Então, dando import lá em cima do component, criando a class produto component. O selector ali eu coloquei então app produto component, que chama o produto component HTML, ou seja, quando se usar o app produto component vai chamar esse HTML aqui. E eu vou colocar um título aqui para testar se ele realmente vai conseguir chamar o meu componente aqui. Então, meu componente produto. Então, temos um componente criado, linkado com o nosso HTML. Para chamar, a gente chama pelo app produto component. E agora, então, eu vou chamar ele aqui. Lembrando que a minha index chama esse app component, a minha app component vai chamar o app produto component. Ele não achou o app produto component porque falta dar um import. Então eu tenho um novo componente, eu preciso colocar um import aqui. A pasta é posts, puxando do post produto, né? E puxando do meu componente ali. No declarations a gente coloca também corretamente o nome do componente para ele poder puxar. Então, ok, agora tudo certo. Agora ele reconhece meu app produto component e pronto, ele já puxou lá. Então a minha página ela já está exibindo tudo que tiver no meu HTML. Vamos melhorar esse HTML colocando aqui HTML simples mesmo, input, o input para descrição, valor estoque com o botão salvar. Ele já aparece aqui. Então é um front bem simples. Nosso salvar está sem ação nenhuma. E agora, para finalizar, nós vamos testar a ação do salvar. Então, como num HTML, um button, né, um botão, ele tem um clique. Vamos usar, então, esse evento de clique para chamar um onSave. E no nosso componente, vamos criar esse onSave. Então, aqui no meu produto componente HTML, nós vamos criar essa ação que vai estar vinculada com aquele botão do nosso HTML. Então, onSave aqui, vou dar um alert só para teste, para a gente garantir que está funcionando. Então, quando eu clicar no botão, ele chama onSave, o onSave dá esse alert. Ok, cliquei no botão, produto salvo. Ele chegou lá no meu onSave. Agora nós vamos manipular as informações aqui. Para isso, então nós vamos criar uma variável aqui no produto component e faremos uma alteração lá no nosso HTML também. Então a variável mensagem. Então a variável mensagem foi criada aqui. Com o this.mensagem eu acesso essa variável. E agora eu vou preencher essa variável no lugar de dar um alert. Então aqui eu vou colocar um elemento P, um parágrafo. Com as chaves eu consigo acessar a mensagem, né, a variável. E agora então quando eu clico no salvar, eu preencho aquela variável e a variável está sendo exibida no meu elemento P, no meu parágrafo. Então a gente já viu como jogar um valor para a tela aqui, um valor de um componente para a tela. Agora eu vou usar no descrição essa tag aqui postInput. Eu criei ela com esse nome, né, um parâmetro, e vou passar ele para o onSave. Também é uma forma de fazer. E para isso, então, o meu onSave precisa receber alguma coisa. Então, ele vai receber esse postInput, que tem que ser o tipo que eu estou passando, é um elemento de input, né, do HTML. E para a gente entender melhor, eu vou usar o console.log
para a gente ver o que chega nessa variável post-input, né? Porque eu estou passando um HTML input element. O que significa isso, né? Então cliquei lá em salvar. Ele fez todo aquele método. Inspecionando aqui o elemento, olhando no console, ó, é um elemento input, ok? Apareceu ali. Vamos detalhar esse elemento input, vou colocar um dir. E novamente, eu venho aqui, vou limpar meu console, clicar no botão. Ele deu um dir no input. O que tem no input? Tem tudo isso aqui. Essas são as propriedades que tem no input do HTML. O valor ali está vazio. Vou colocar um teste, salvar. Olha o valor agora. Ele vai mudar. Vou dar um salvar de novo. Vamos lá no value, lá embaixo. Temos aqui value test. Então, pela propriedade value, a gente consegue pegar esses valores quando se passa para um elemento como esse aqui, né? Então, se eu usar aqui o ponto value, post input ponto value, eu estou pegando o valor digitado lá na tela. E aí eu posso concatenar aqui, usando mais, e fazer o teste. Então, vou escrever aqui, celular. Clicar em salvar, pronto. Produto celular salvo. E daí o console aqui apareceu o celular também. Então, essa é a maneira da gente conseguir pegar esse valor de um elemento HTML, por exemplo. Né? Existem outras maneiras de fazer. Eu vou criar uma nova variável aqui, valor de entrada. Vou alterar agora no meu HTML. Eu vou ajustar esse input para não mais usar essa propriedade criada. Eu vou usar o ngModel. Agora é um model do próprio Angular. Eu vou jogar nessa variável. Assim, ela já vai fazer uma conversão direta para a gente. Mas para a gente fazer isso, precisa do import. Então, importar o forms_module, colocar aqui vírgula no imports e colocar o forms_module no imports também. E agora tirar o parâmetro do onSave. Eu não vou precisar mais, porque eu estou jogando o valor lá na minha variável valor de entrada, convertida pelo ngModel do Angular diretamente. Então não preciso mais de um ponto value, não preciso acessar a propriedade mais HTML. E agora, para finalizar esse vídeo, faremos o teste. Está aqui valor de entrada, convertendo de um ngModel. E lá no meu onSave, eu já passo direto então, o this.valor de entrada. Então, testando, coloco aqui, notebook, salvar e pronto, ele aparece aqui corretamente. Então, nós completamos nosso tutorial inicial.